Bem, gente, boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui novamente em Volta Redonda, cidade que eu tenho uma história, e é uma história recente, que foi muito bonita e que eu prezo muito, e é muito bom poder estar aqui com vocês novamente. Saudações a quem tem coragem, como diz aí o grande músico, né, do grupo Barão Vermelho. Quero saudar com entusiasmo todas e todos, colegas, assistentes sociais, estudantes, professores das universidades, pessoas que estão aqui, que se identificam com o serviço social e que não são assistentes sociais, enfim, todas e todos. Dizer para vocês que, saudar os funcionários que estão aí trabalhando bravamente, as companheiras aqui da seccional de Volta Redonda. Pelo dia 15 de maio, a gente está chegando no finalzinho do mês, dá uma sensação de aperto, que foi muito bom, mas também dá uma sensação de alívio, né? Porque a gente trabalhou pra caramba esse mês de maio. Que acho que é um mês de reflexões, é um mês comemorativo, é um mês para a gente poder estar junto, né? Acho que é importante estar numa atividade como essa. E eu também confesso ao Maurílio que eu estranhei muito, quando eu subi aqui, eu tenho 1,92 m, eu sempre ouço aquelas piadinhas, né? Está muito frio aí em cima e tal, mas aqui realmente é uma coisa muito imponente, né? Como foi falado pela Suelen, a herança da ditadura, né? É importante falar também da UF, né? O serviço social na UF completa 70 anos esse ano, né? Então, a gente não tem serviço social aqui em Volta Redonda, mas essa unidade foi uma das primeiras, os primeiros cursos da Universidade Federal Fluminense, foi o curso de serviço social. Bem, a gente inicia, então, o terceiro seminário descentralizado. Para alegria redobrada, a gente tem aqui a presença do Maurílio, presidente do Cefes, que também é um companheiro de longa data, de militância, e que também é do Rio de Janeiro, e que mostra a importância e o protagonismo dos assistentes sociais espalhados nos 92 municípios do nosso estado. Embora o Conselho de Serviço Social seja uma autarquia, com o objetivo básico de orientar, fiscalizar, disciplinar o exercício profissional de assistentes sociais, há mais de 2 décadas que o Conjunto Cefes-CRES mantém aí um entendimento político de que a defesa de um determinado projeto societário constitui um princípio fundamental do Código de Ética e exige apoiar diversos segmentos sociais no conjunto de lutas travadas cotidianamente. E se a gente para olhar para o nosso colega assistente social, se a gente observa as condições de vida da imensa maioria dos segmentos que compõem a nossa população usuária, os segmentos da classe trabalhadora, o que vem acontecendo aí na televisão, nas redes sociais, a gente tem que observar que o capitalismo é um sistema brutal. O capitalismo é um sistema que foi feito para o lucro, não foi feito para a gente. Para o lucro, para as mercadorias. É um sistema que, ao contrário do que muitos dizem, do ponto de vista da iluminação de determinadas ideias teóricas, ele não está pautado numa perspectiva civilizatória, não. É numa perspectiva de tratar o outro como inimigo e de criar cisões nas relações entre trabalhadores e entre a sociedade de maneira em geral. Uma recuperação de um individualismo exacerbado que se expressa não apenas nas relações de consumo, mas em todas as relações sociais, e que a gente precisa estar muito atento para a maneira como isso vem sendo conduzido. E que bom a gente ainda tem um conjunto, como o Conjunto Cefes-CRES, que consegue levantar bandeiras e identificar questões que são muito caras para todos os assistentes sociais. A interferência crítica e ousada do conjunto não se confunde, portanto, com o papel dos movimentos sociais, embora a gente apoie os movimentos sociais, não se confunde com o papel dos partidos políticos, embora a gente tome partido em várias temáticas que são muito complexas, não se confunde com o papel da universidade, embora a gente construa, junto com a ABEPS, Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, e a ENESSO, a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, uma perspectiva de formação permanente para o conjunto. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de receber o Praxis
que tem a reportagem sobre o nome social, ali a gente identifica 28 atividades que a gente está fazendo esse mês. Foram 4 grandes seminários, com um seminário estadual sobre sigilo profissional e serviço social no dia 14 e 15 de maio lá na UERJ, além do seminário sobre atribuições e competências que está acontecendo aqui hoje e que aconteceu no dia 6, em Campos dos Goitacazes, e também um seminário sobre formação profissional que aconteceu na região de Petrópolis, que é uma região que tem uma particularidade que não tem uma unidade presencial de serviço social, mas que a gente tem muitos estudantes de serviço social na região. Então, foi muito importante a realização da atividade lá também. É importante sinalizar essas questões, porque o conjunto de mobilização, o CRES, ele é um espaço legítimo de organização dos profissionais, é um espaço de organização da categoria. É importante falar isso porque a gente tem algumas diferenças em relação a outros espaços de organização. E o que a gente tentou fazer nesse mês, de acordo com o que já foi falado pelo Maurílio, com essa temática das assistentes sociais, atribuições, competências e políticas públicas? A primeira questão, a disseminação e problematização dos princípios e diretrizes do Código de Ética e dos fundamentos da nossa lei de regulamentação. Em segundo lugar, a defesa de um leque diversificado de políticas públicas na perspectiva de uma construção de uma sociedade radicalmente democrática. E, em terceiro, a intensificação de ações que propicia a reflexão, a crítica e a prestação de um atendimento qualificado, que propicie, né, a prestação do atendimento qualificado nas diversas instituições, nos diversos espaços socioocupacionais. Então, eu aproveito logo agora, nessa minha introdução breve, para desejar meus parabéns sinceros a todas e todos que continuam bravamente, com coragem, seguindo na luta, seguindo nessa profissão, né, com esses formatos diversos de organização que nós temos, entendendo o Conjunto Cefes-CRES como um espaço legítimo para isso também, que a gente tenha dias luminosos e que a gente possa construir, como cantou Gonzaguinha, uma manhã desejada, né, uma manhã desejada para homens, mulheres e para toda a sociedade de uma maneira indiscriminada, para os segmentos da classe trabalhadora em especial, pois somos maioria. Bem, quando a gente pensa nesse debate sobre atribuições e competências, inevitavelmente a gente tem que se remeter à questão social, que é um tema que parece muito batido, mas é sempre importante sinalizar a questão social, porque hoje a gente vive uma grande armadilha. Se a gente entende as expressões da questão social, e é importante falar, eu estava dando uma olhada aqui no livro da Marilda, um livro da década de 80, mas que permanece extremamente atual, que ela fala que a questão social está vinculada às contradições entre capital e trabalho. Mas, além disso, por conta de um conjunto de manifestações da classe trabalhadora, de uma rebeldia da classe trabalhadora em também repensar as suas condições, seus modos de vida, vem sendo pensado, a gente está correndo o risco de cair numa armadilha. Que armadilha é essa? É a armadilha de tratar as expressões da questão social de uma maneira unilateral e não pensar que essas questões sociais elas são expressões concretas na vida da população e que, de certa forma, expressam contradições desse modo de produção capitalista, para a gente não cair num ethos individualista de ficar pensando no comportamento das pessoas, comportamentos que muitas vezes são comportamentos socialmente inaceitáveis, ou para a gente não cair numa lógica de culpabilização individual. Isso é importante. Existe uma perspectiva de tornar a análise da questão social de uma maneira unilateral a culpabilizar indivíduos, pessoas, por viverem determinadas situações, quando isso já foi desmistificado há muito tempo, com o surgimento, por exemplo, da sociologia. Né? Coloca tempo nisso. A ruptura, a gente vive, então, um processo de ruptura com o estatuto teórico da questão social. Tanto a professora Maria Lúcia Werneck Viana, a professora Ana Paula Mauriel, falam sobre essa ruptura do estatuto teórico da questão social, mas o que significa isso de fato? Se a gente pensa que a questão social é o nosso objeto, e se a gente tem nas políticas sociais, no conjunto de políticas sociais, mas não só, mas no conjunto de políticas sociais, um espaço privilegiado para o exercício profissional,
Essas políticas sociais, como espaço privilegiado do exercício profissional, são espaços também para o enfrentamento das múltiplas expressões da questão social, sejam elas o desemprego, a violência, a situação de rua, pobreza e outras questões de violência, ou seja, e necessariamente a gente trabalha direta ou indiretamente com quem? Famílias. Indivíduos, mas também famílias. Tem uma repercussão nessas relações. O que está acontecendo? Com o recorte seletivo das políticas sociais, com o direcionamento dessas políticas sociais para um determinado público específico, uma política cada vez mais focalizada, com redução dos investimentos ou contingenciamento desses investimentos para o investimento em determinadas políticas, como a política de saúde, que teve um corte gigantesco agora, política de educação, que também teve um corte muito alto. A política ela fica centrada no atendimento de um determinado perfil de usuários, um perfil de usuário geralmente paupérrimo. Então, mostra a perspectiva de uma seletividade, de uma focalização. E do momento que as políticas sociais estão vinculadas à perspectiva do combate à pobreza, a gente reduz o papel da política social. A redução da política social significa uma alteração do entendimento das expressões da questão social. Elas não podem ser reduzidas à pobreza. É a pobreza também, mas adicionada a um conjunto de outras questões. Os aspectos da violência, que são trabalhadas por várias equipes de assistentes sociais, conjugadas com outros profissionais, muitas vezes estão sendo tratadas numa perspectiva de judicialização, sendo tratadas com a perspectiva da punição pela punição, sem fazer um trabalho necessário com as pessoas que estão envolvidas com essas situações. Então, há um protagonismo maior hoje do fenômeno do poder judiciário, que, de certa forma, incide na maneira como o Poder Executivo está organizado e vai incidir também em como a nossa profissão se organiza e quais impactos que isso tem para a nossa profissão. Então, existe um debate, existe uma questão prática e objetiva, mas existe um debate teórico. A gente não pode incorporar esse debate teórico sem crítica. A gente não pode incorporar esse debate teórico que fala da questão do alívio da pobreza como a panaceia agora para a resolução de uma lógica de um novo desenvolvimentismo, entre aspas, como se isso fosse garantir a resolução das questões. O nosso trabalho é um trabalho que está vinculado às consequências, mas o nosso objetivo sempre foi tentar atacar as causas. Acho que a gente não pode perder essa relação dialética. É lógico que a gente vai trabalhar nas consequências, mas é muito importante que a gente também possa repensar sobre as causas desses fenômenos. Pensando nisso, então, a gente tem aí um conservadorismo que está dando as caras hoje em dia. Eu acho que ele sempre teve aí. O professor Mauriase fez um belo artigo agora no site da Boitempo, e é muito interessante perceber que esse conservadorismo ele não é só conservadorismo, ele vem calcado numa lógica profundamente reacionária. E isso, de certa forma, pode ter um impacto não apenas na formação profissional, como também nos diversos espaços socioocupacionais. E não que isso seja disseminado pelos assistentes sociais. Quero deixar isso bem claro. A gente vê a volta dos pedidos pela ditadura militar, uma campanha extensiva, maniqueísta, que não está pensando de uma maneira mais ampla sobre a questão da redução da maioridade penal como uma solução para acabar com a violência. A criminalização da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, o que aconteceu no Paraná com os professores é inaceitável. Importante sinalizar para vocês que dia 29 agora tem um ato político, uma marcha dos profissionais de educação no dia 29. A Universidade Federal Fluminense, os servidores, os professores e os estudantes resolveram fazer uma greve agora a partir do dia 28. Hoje tem assembleia na UFRJ. Enfim, existe toda uma mobilização em torno desses aspectos. Eu acho que é importante sinalizar isso, né? Porque acho que é uma dimensão de uma análise de conjuntura que tem toda uma relação com o debate relacionado a esse trabalho miúdo, como a professora Carmelita Yasbeck fala, que diz respeito ao exercício profissional e às nossas atribuições e competências.
E, além disso, a gente observa que a gente ainda está para um ambiente recheado e organizadamente machista, homofóbico e racista, né? Que são elementos também fundamentais, que são transversais aos profissionais em todas as áreas, Então, quando eu falo para vocês da chamada captura do fundo público, a redução dos investimentos nas políticas sociais, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2014, o Orçamento Geral da União trazia para a gente um orçamento anual de 2 trilhões e 300 bilhões do governo federal. 42% foi destinado para o pagamento de juros e amortizações da dívida. 42%, algo em torno de 1 trilhão de reais. Na saúde, a gente só teve um investimento de 3,91%. Na educação, a gente teve um investimento de 3,44%. Na assistência social, um investimento de 2,88%. E grande parcela desse destinada a programas de transferência de renda com condicionalidade. Na Previdência Social, que todo mundo diz que tem crise, foi destinado 20%, algo aproximado de 580 bilhões. E dizem que a gente vive crise na Previdência, essas coisas todas. Os mais de 5 mil municípios brasileiros só receberam 9,9% desse montante. Então, quando a gente sinaliza a maneira como está sendo pensada como está sendo pensada a perspectiva do fundo público e do rebatimento disso nas políticas sociais e diretamente no nosso trabalho, muitas vezes a gente não conhece esses dados, não conhece essas informações, e é por isso que é importante pensar em resistências, porque a lógica do ajuste é uma lógica de ajuste para enfrentar uma crise em que os trabalhadores vão ser duplamente penalizados. Então, dito isso, é muito importante observar o quê? Que o processo tecnológico, as novas determinações do mundo do trabalho, têm levado, geralmente, assistentes sociais a serem contratados para realizar atividades que muitas vezes não estão vinculadas às nossas atribuições privativas. Ou seja, existe sim uma perspectiva que tem, de certa forma, observado o papel que assistentes sociais realizam em algumas instituições por conta dessas alterações no mundo do trabalho e de que maneira que essas requisições, que essas novas demandas, de certa forma, estão impactando os assistentes sociais e redefinindo, muitas vezes, as suas competências no interior de determinadas instituições. Acho que são alguns elementos importantes. Então, quando a gente fala desse mês de atribuições, competências e defesa das políticas públicas, a gente tem confrontos complexos, a gente tem conflitos políticos, a gente tem uma série de questões relacionadas ao cotidiano do exercício profissional. Então, a gente hoje, nesse dia 27 de maio, pode dizer que a inserção de assistentes sociais nos diversos espaços socioocupacionais é permeada por uma dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. Mas a dimensão teórica, que é considerada uma das mais importantes, a gente não vem conseguindo garantir de fato, principalmente nas agências de formação com processo de aligeiramento. A dimensão ético-política é algo que precisa estar sendo constantemente reafirmado nos vários fóruns e nos vários eventos que nós participamos, e a dimensão técnico-operativa muitas vezes é relegada a um segundo plano, por uma perspectiva política e pedagógica da intervenção profissional que envolve diversas naturezas e relações distintas, tanto no Estado como nas ONGs e nas empresas. E aí, pegando uma frase da professora Marilda Yamamoto, ela diz: as condições e relações que circunscrevem o trabalho do assistente social atribuem à profissão uma dimensão política por excelência que não se confunde com a militância político-partidária. O que eu quero dizer? Nós somos uma profissão, nós temos limites institucionais, mas isso não significa dizer que a gente também não participe de outros aspectos e de outros espaços. Mas é muito importante a gente entender como profissão, e como foi falado pela Sueli aqui, logo na abertura, que a gente entenda como segmento da classe trabalhadora,
Serviço social não é caridade, serviço social não é ajuda, e nós não somos mais a moça boazinha que tem um coque e que é paga pelo Estado para ter dó do pobre, né? Uma outra questão é que nos espaços socioocupacionais mais variados, seja nos centros de assistência social, em empresas, em presídios, em hospitais, em abrigos, nas mais diferentes políticas públicas, constata-se, direto ou indiretamente, preocupações voltadas às famílias, e dessa forma as práticas profissionais quase sempre visam uma mudança de atitudes, valores e comportamentos no sentido de forjarem uma sociabilidade do trabalho e também de formar novas subjetividades, como aponta a professora Yolanda Guerra. E aí pensar nesses valores profissionais, pensar no que a gente reafirma como princípios éticos, isso é fundamental. Isso é o que dá o chão e é que dá o norte para a gente poder perceber o horizonte das nossas lutas. O assistente social, seja ele dos mais experientes aos recém-formados, ao se aproximar do exercício socioocupacional, do espaço socioocupacional, se utiliza, dentre outras coisas, de prerrogativas legais, como o Código de Ética, a Lei de Regulamentação e a legitimidade proveniente do seu registro profissional, fornecido pelo CRES e, fundamentalmente, pelo conhecimento construído e consolidado durante o período de formação profissional e plasmados por meio de uma linguagem oral e escrita. O nosso papel, muitas vezes, é decodificar determinados elementos teóricos, historicamente discutidos no nosso processo de formação, e conseguir fazer essa conversa com aquele usuário, seja ele o mais humilde, com a escolaridade mais baixa, seja ele o mais abastado e com a escolaridade mais alta. Para o pessoal que trabalha lá com as empresas, atendendo engenheiro, ou com as pessoas que estão trabalhando com a população de rua e que muitas vezes não teve acesso à escolarização. O nosso papel é um papel de tentar falar dessa dimensão política, das políticas sociais, dos direitos sociais, e tentar decodificar e fazer com que isso chegue aos profissionais. A gente tem um papel fundamental nisso. E aí, 3 questões, eu acho que, de certa forma, precisam ser levadas em consideração, porque elas permeiam as nossas orientações técnicas, as nossas palestras, os nossos registros e os nossos vários mecanismos de registro e de sistematização da prática. A partir dessa introdução, posso dizer 3 questões. A primeira, a inserção profissional em qualquer instituição não acontece sem as dimensões da vida cotidiana, ou seja, sem o dado sensível e prático, sem aquela questão do vivido, a subjetividade fugitiva às emoções, que retratam tensões e incertezas e sinalizam também as aspirações profissionais e as análises prospectivas. Isso é uma questão de uma fala da professora Maria do Carmo Brant Carvalho, no livro com o professor José Paulo Neto, sobre o cotidiano. A enxurrada de informações que nós temos hoje nas mídias, nas redes sociais, ou seja, informação demais não significa dizer conhecimento. Importante registrar isso. As nossas relações familiares, as nossas relações com as nossas religiões, ou seja, elas são permeadas por uma perspectiva que a todo momento nos confronta, que a todo momento vai confrontar, inclusive, os princípios éticos que nós defendemos. E a gente não pode dizer, eu sou assistente social até as 5 horas e depois eu vou embora, eu deixo de ser assistente social. Não é isso. É uma perspectiva diferenciada do que a gente tem no nosso relacionamento com o que a gente entende de princípios, que são princípios muito caros nas relações em sociedade e com o público que a gente atende, e também nas relações profissionais. Pode-se dizer também que nas diversas instituições identificam-se instrumentos de trabalho diretos e indiretos. E aí utilizo o texto do professor Charles Toniolo Souza para falar. Nós temos a estratégia de observação participante, que é muito utilizado também pelos estagiários quando ingressam nos campos de estágio. A realização de diários de campo, que não é uma atribuição exclusiva dos estudantes, mas os profissionais também devem fazer. A questão da leitura dos documentos institucionais, a participação em visitas interinstitucionais ou visitas domiciliares, sempre tendo em vista a tentativa da garantia do direito, do acesso ao direito, não numa perspectiva policialesca e controladora.
A orientação e encaminhamento em atendimentos individuais em grupo, a utilização de entrevistas e formulários para coleta de dados, que a gente não pode ter uma relação passiva com a construção desses instrumentos, a gente tem que ser sujeito participante, porque muitas vezes instituições tentam colocar de cima para baixo que a gente aplique determinados instrumentos que não foram construídos por nós, e a gente muitas vezes não sabe o objetivo da construção daquele instrumento, então tem que ter uma relação ativa com isso. O uso de pesquisas para o levantamento de informações, o levantamento de dados quantitativos e qualitativos, a organização de documentos institucionais que permeiam uma relação burocrática. Há muito tempo os assistentes sociais escreviam no papel e tinha uma pessoa para digitar. Hoje não tem mais isso, hoje é gente que escreve, que anota no nosso caderninho, passa para o computador e muitas vezes a gente arquiva o prontuário, faz o protocolo, ou seja, existem questões que, de certa forma, em determinados espaços socioocupacionais, elas precisam ser tomadas de uma maneira diferenciada, porque nem todos os espaços se organizam de uma mesma maneira. A elaboração de relatórios bimestrais e semestrais, eu falo isso com muita tranquilidade, todo profissional tem que fazer um relatório semestral ou anual no máximo, e sem esperar o chefe mandar, sem esperar a chefia ou alguma pessoa que esteja... Por que eu digo isso? Chega no final do ano, você pergunta para uma pessoa que faz bolo, quantos bolos ela faz, ela vai te dizer. Você chega para uma determinada pessoa e pergunta, você muitas vezes pergunta para o assistente social, quantos atendimentos, quantas visitas, quantas atividades em grupo, quantas pessoas participaram, que assuntos foram discutidos, a gente não lembra, porque isso não está registrado em nenhum lugar. E aí termina o ano, como o nosso trabalho é sempre em médio e longo prazo, e a gente observa que a situação de vida das pessoas é cada vez mais caótica, a gente termina muitas vezes carregando um grande elefante no nosso ombro, achando que a culpa por essas situações acontecerem são nossas. E é porque a gente muitas vezes não vê o resultado do nosso trabalho, que ele tem que ser registrado nesses relatórios. Isso é um instrumento importantíssimo para dar visibilidade, mas para que a gente tenha consciência de quanto que a gente trabalha. É aquelas instituições que muitas vezes você vai fazer um telefonema, quando a usuária está terminando de falar para você o endereço dela, a ligação cai. Aí quando você vai ligar de novo, um colega do outro setor puxou a ligação, porque você divide o telefone com outra pessoa. Às vezes, para você fazer um trabalho desse, demora 1 hora. E se você não registra isso, ninguém vai saber que você está tendo dificuldade no seu ambiente de trabalho. E a gente fica com aquela sensação de se cobrar, de ter compromisso com o atendimento. E aí a gente prefere muitas vezes atender 20 pessoas, mas a gente não registra. E aí fica na nossa cabeça. Só que se não tiver registrado, a gente não vai saber quantas pessoas que foram atendidas. Então é uma dimensão do exercício que é fundamental. E por último, o projeto de intervenção profissional. Nesse livro aqui, lá na página 80, a professora Marilda Yamamoto fala para a gente que a gente tem uma certa indefinição do que é e do que faz o serviço social. E ela diz o seguinte, ainda na década de 80, que essa indefinição, de certa forma, ela é boa. Sabe por quê? Porque ela garante a nossa autonomia relativa de escrever propostas de trabalho ou os projetos de intervenção e poder dizer o que a gente faz. O que é a nossa atribuição e competência? É lógico que com a Lei de Regulamentação de 1993, a gente tem um instrumento importantíssimo para nos orientar. Mas determinadas questões ultrapassam o que está ali na nossa Lei de Regulamentação da profissão. É no projeto de intervenção que a gente tem que fazer de uma maneira sempre simples e objetiva, que a gente vai ter um mecanismo de registro que diz o que é o serviço social, o que faz o assistente social de determinada instituição. Então é fundamental sinalizar as nossas atribuições privativas, as nossas competências profissionais, que são construídas coletivamente, não são isoladas, individuais, mas que são construídas coletivamente, e que podem ampliar ou reduzir a concepção que a gente tem de serviço social. Então, para além das polêmicas, se o serviço social é ou não é trabalho, eu reafirmo, a gente precisa dar visibilidade ao serviço social como trabalho. Ou seja, o serviço social não é militância, não é religião, não é filosofia, e embora a profissão seja atravessada por todos esses complexos sociais, é importante se identificar como trabalhadores. Ou seja, se a gente vai falar prática, fazer profissional ou trabalho, eu não sei, mas é importante que a gente se identifique como trabalhador.
importante. E eu digo isso também, quando a gente pensa em serviço social como trabalho, a gente pensa de que maneira que ele se organiza, a processualidade disso. E aí que chega nesse ponto específico da atribuição e da competência. A gente tem algumas polêmicas do professor Sérgio Lessa com a professora Marilda Yamamoto, e ele afirma o serviço social ser uma praxis, e ele diz, na praxis das ciências sociais e do trabalho é incompatível com a centralidade ontológica do trabalho. Eu acho que é uma armadilha se a gente cair nessa discussão da praxis e não falar sobre trabalho profissional. Eu digo isso porque a praxis ela pode dizer muita coisa. E acho que a praxis está muito mais envolvida em uma praxis social e não uma praxis profissional. A gente tem uma prática profissional que compõe uma praxis social que é mais ampla. Então, uma questão é que muitas vezes a gente não leva em consideração que nós temos contradições na nossa profissão, da mesma maneira que as políticas sociais também têm contradições. E eu quero dizer, as políticas sociais, ao mesmo tempo que elas garantem as condições de reprodução da classe trabalhadora, elas também garantem a reprodução ampliada do capital. O nosso trabalho profissional ele também tem essa contradição. Nesse sentido, as nossas habilidades, atribuições e competências, ao mesmo tempo que atendem aos interesses da classe trabalhadora, elas também figuram como procedimentos profissionais requeridos pela ordem burguesa. Acho que isso é uma questão que é contraditória e que é uma tensão dentro do nosso exercício profissional. E aí, ao se pensar a prática profissional, a professora Marilda Yamamoto diz, há uma tendência a conectá-la à prática da sociedade. Alguns qualificam a prática do serviço social de praxis social. E que ainda que essa se refira a uma prática social, isto é, ao conjunto da sociedade, ao movimento e às suas contradições. A professora Nobuko Kameyama também tinha a mesma opinião e dizia o seguinte, a prática social constitui uma dimensão da praxis, entendida como totalidade. A praxis é entendida no sentido mais amplo, não se reduz à prática profissional, porque fica muito no campo das ideias e menos no campo da operacionalidade. É claro que o campo das ideias é importante, a dimensão teórica ela é fundamental. Dentro das três dimensões, provavelmente a dimensão teórica é a mais importante, é aquela que ajuda a gente a desvelar os fenômenos concretos. Mas nós não podemos tratar a dimensão teórico, metodológica e ético-política como uma questão menor, é tão importante quanto, né? Uma segunda é que distancia os profissionais dos elementos teóricos, metodológicos, técnico-operativo e ético-políticos. Existem discursos conservadores que ainda fico falando, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Será que a teoria na prática é outra? A gente sabe que existe uma lacuna entre a legislação e a realidade, mas isso não significa dizer que teoria e prática estão descoladas, que há uma dicotomia. Acho que tem uma questão que também a gente vem discutindo o livro da professora Cláudia Mônica, que fala sobre isso. A gente, na verdade, precisa fazer avançar no exercício profissional essa discussão do ponto de vista teórico, mas com essa dimensão da sistematização e dessa perspectiva técnico-operativa. Né? Eu estou há 10 anos dando aula, discuto a questão dos projetos de intervenção e muitas vezes eu chego em determinados espaços socioocupacionais e os colegas não têm. E todos eles sabem, falam muito bem sobre o trabalho, mas não tem isso registrado. Acho que isso é uma questão que a gente precisa, na verdade, repensar. É muito importante que a gente tenha minimamente isso sistematizado em algum lugar. Não somente para a gente, como profissionais, mas também para a chefia e para os outros profissionais que às vezes não sabem o que a gente faz. E aí, o serviço social termina virando uma coisa meio posto Ipiranga, né? Aonde que pega o ônibus? Eu não sei, mas vai ali que a assistente social te fala. Ah, o que a gente faz aqui? Ah, eu não sei, mas vai ali e procura a assistente social que ele diz para você. Né? Porque tudo termina caindo no serviço social. Por mais que a gente fale, é importante que esses registros estejam, porque isso, de certa forma, vai dando uma consistência e institucionalizando a ideia sobre a profissão. A terceira questão que eu quero sinalizar é que essa questão da praxis, ela não compreende os limites impostos pelo modo de produção capitalista que se materializam em obstáculos aos profissionais no desenho institucional. Tudo isso é permeado por alterações no mundo do trabalho, no processo de reestruturação produtiva e na lógica do Estado gerencial. O Estado, hoje, cada vez mais incorpora uma dimensão produtivista. E quero dizer uma coisa, há uma diferenciação entre produtividade e produtivismo.
A lógica do produtivismo exacerbado, numa perspectiva fordista, que faz com que os professores na universidade, todo ano tem que ter uma publicação no Lattes, isso está chegando às assistentes sociais, que precisam muitas vezes cumprir metas que são impossíveis de serem dadas, de serem cumpridas. Os assistentes sociais hoje são obrigados a cumprir metas impossíveis de serem cumpridas. Agora, isso não significa dizer que do momento que a gente tem um projeto de intervenção e que a gente fale sobre o nosso exercício, que a gente não vai estabelecer quais são as metas, qual é o número de atendimentos, o que a gente pretende fazer durante um determinado período. É muito importante sinalizar isso. Não confundir a produtividade que é necessária, que todos nós, servidores públicos ou profissionais na esfera privada, precisamos garantir, mas não confundir isso com produtivismo e com uma lógica exacerbada, impossível de ser realizada. A outra questão é lembrar que a nossa autonomia ela é sempre relativa. E, às vezes, a gente parte de uma visão que não é uma visão real do espaço socioocupacional, mas uma dimensão idealizada. O que significa dizer? Esse espaço de trabalho, muitas vezes, ele está permeado por contradições, que são contradições reais, e a gente idealiza tanto o espaço de trabalho que a gente termina ficando engessado. Então, não tem Kombi, não vou fazer visita. Quebrou o ventilador, eu não vou trabalhar porque está muito quente. É claro que isso são condições objetivas de trabalho, mas a gente não pode engessar, muitas vezes, o exercício, porque essas questões não estão dadas. E uma outra questão é que isso termina levando ao que a professora Ana Maria Vasconcelos fala sobre o círculo vicioso do lamento. Na instituição não tem isso, não tem aquilo outro. E a gente cai no engessamento sem pensar a proposta que muitas vezes os assistentes sociais são contratados para estar nessas instituições para também dar respostas a isso. E aí a gente termina caindo na perspectiva de uma terapia do não. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. É claro que a gente tem que estar atento que essas cobranças e a maneira de a gente tentar garantir os espaços de trabalho, principalmente quando a gente pega as nossas resoluções, elas são fundamentais. E existem tensões, ou seja, ninguém vai deixar de realizar porque fez isso, mas a gente não pode cair num discurso do engessamento e de não fazer, porque a gente muitas vezes diz muito mais o que a gente não faz do que o que a gente faz, e por isso que é importante ter o registro. Por mais que queiramos no cenário, por mais que queiramos ao contrário, atribuições e competências estão sempre mediadas pelo fato de sermos assalariados. Não se trata, então, de ficar negando o que a instituição nos solicita, Mas acho que é importante a gente saber, no âmbito da nossa autonomia relativa, de que maneira que a gente pode adicionar esses conteúdos, dar respostas e cobrar pela necessidade de condições de trabalho. Que as condições de trabalho elas não estão ruins só para os assistentes sociais, elas estão ruins para todos os trabalhadores, para todos. E todos os trabalhadores precisam se organizar nos movimentos e nos espaços específicos para reivindicar isso. E aí, como garantir no exercício profissional apenas atribuições privativas, hoje em dia, se os assistentes sociais hoje são convocados a atuar em equipes interdisciplinares cujas demandas exigem atuação generalista? Isso é polêmico ainda no serviço social, mas geralmente, de acordo ainda com a professora Ana Maria Vasconcelos, são as requisições institucionais que acabam dando legitimidade para a ação profissional, ou seja, é uma batalha cotidiana, para a gente poder reescrever o nosso papel e pensar a diferenciação. Um profissional que hoje está inserido no SUAS, no Sistema Único da Assistência Social, ele tem condições muito mais precárias do que um profissional que está na saúde, que também tem condições precárias, mas o SUS já tem uma construção de mais de 25 anos, o SUAS é recente. Para a gente conseguir garantir que os gestores municipais atendam às nossas requisições, principalmente no que diz respeito à garantia de condições éticas e técnicas, para a garantia do sigilo, isso vai demorar. Então, acho que são questões que, de certa forma, vinculadas a uma atribuição e das nossas competências que precisam ser discutidas cotidianamente. Para encerrar, o objetivo da gente estabelecer e pensar nas demandas dos usuários é que também deve definir um pouco do conjunto das nossas ações, para que a gente não confunda as nossas atribuições e a nossa prática com a prática institucional. A instituição muitas vezes demanda da gente alguma coisa, mas a gente pode propor fazer alguma coisa diferente do que o objetivo institucional. É perceber muitas vezes que o objetivo do serviço social ele não pode ser confundido com o objetivo pleiteado pelas instituições.
Ele tem que cumprir essas determinações, mas ele não precisa ficar somente atrelado a isso. Novamente, a não ser que sejam próprias de outras profissões também, e distantes da nossa profissão, tem determinadas coisas que realmente não dá para ver, porque a gente não tem competência. E eu volto a falar, comunicado de óbito, uma coisa clássica. A gente não tem competência para saber a causa mortes e para falar sobre isso para uma pessoa num momento de dor. Mas a gente pode participar do comunicado de óbito para poder perceber que outros direitos da população usuária existem ali. Mas esse comunicado não é a gente que faz. A mesma coisa é a questão dos medicamentos. A assistente social não pode prescrever medicamento, embora ele tenha 20, 30 anos e saiba, a gente se automedica, a gente não pode fazer isso com a população usuária. Utilizar das prerrogativas religiosas, dar um passe, fazer uma oração, né? Na população usuária, o usuário tem todo o direito de chegar e falar: seu Rodrigo, fica com Deus, que Maria vos acompanhe, enfim. Mas a gente, como profissional, tem que ter o cuidado em relação a isso, para entender que o atendimento da gente passa por uma perspectiva de um Estado laico e de um respeito a essas várias religiões também. Então, nós temos um debate formal e legalista, e isso, além de uma construção coletiva, é um norte para as nossas ações. Por isso que é importante ter as resoluções, código de ética, lei de regulamentação da profissão, mas, por outro lado, precisamos intensificar os debates que superam a lógica meramente legalista sobre as competências e atribuições e aproximá-la dos dramas e das possibilidades e limites no dia a dia da categoria. Ou seja, o nosso trabalho é um trabalho nos conselhos que tem uma dimensão educativa, formativa, e, é claro, existe uma dimensão de coerção, é lógico, toda instituição tem uma perspectiva de coerção e de consenso, mas a gente continua achando que o trabalho preventivo e o trabalho pedagógico, ele é mais interessante no que diz respeito a uma concepção de conselho regional de serviço social. Para citar algumas questões, eu acho que eu cito aqui o artigo 5º, que fala sobre coordenar, elaborar, executar, supervisionar, avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social, que é da nossa lei de regulamentação, que é uma atribuição privativa, que a gente tem também a assessoria, consultoria e órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social, mas que nós também temos algumas questões que nós fazemos que não estão lá na lei de regulamentação. Questões históricas do tipo visitas domiciliares, estudos socioeconômicos para concessão de benefícios, relatórios sociais, triagem social, encaminhamento aos recursos da comunidade, assistência social consignada na LOAS, assumir cargo de direção em secretarias, em departamentos de assistência, de saúde, enfim. Existem questões que nós estamos envolvidos e que muitas vezes nós não fomos chamados, e nós não temos isso regulamentado ali na lei de regulamentação, né? E isso, de certa forma, também é adicionado ao conjunto de resoluções que nós temos hoje no conjunto. É importante sinalizar, por exemplo, que no artigo 5º, a duração do trabalho dos assistentes sociais é de 30 horas semanais, sem a redução salarial. Isso continua sendo uma bandeira de luta e algo que a gente está construindo. Mas, por outro, e também é importante sinalizar, dentro dessas condições, a luta pelos concursos públicos, né? Aqui é uma região, principalmente Volta Redonda, que os profissionais passam por um processo de precarização. Agora, não é uma organização que está atrelada só ao CRES, ou seja, discutir os contratos de RPA, problematizar as questões da ausência de concurso público, tudo isso a gente tem que estar participando. Mas existem determinadas lutas que o CRES também tem alguns limites. Existem demandas sindicais, existem outras questões que precisam também ser intensificadas. No que diz respeito à atividade relacionada à atribuição conjunta, a gente tem um artigo 557 de 2009, que fala sobre a questão da assessoria técnica. Quando a gente pensa, por exemplo, a matéria de serviço social, e a gente vai, por exemplo, prestar uma assessoria técnica para o setor de serviço social da Previdência, tem que ser um assistente social, isso é uma atribuição privativa. Agora, se você vai fazer prestar um atendimento de um assessor, por exemplo, no SUS, para equipes interdisciplinares, isso não necessariamente precisa ser um assessor técnico ou assistente social, ele tem que ter competência.
Agora, qual é a grande questão? É quando existe uma confusão entre o papel de uma assessoria técnica, que muitas vezes não é da nossa área, e a interferência que essa assessoria técnica tem no exercício do nosso trabalho. Uma coisa é a assessoria fazer uma orientação aos profissionais do ponto de vista de como é conduzida a política e o atendimento. A outra coisa é quando ele quer interferir, por exemplo, na questão dos relatórios e dos pareceres. E a gente tem uma resolução que é muito clara, que diz que o relatório e o parecer conjunto, ele não é possível. A gente até pode ter uma mesma folha de rosto, mas discriminar direitinho, ou seja, o entendimento da opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta com outra categoria ou equipe múltipla, deve destacar a sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto e instrumentos utilizados, a análise institucional e outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica. Ou seja, nessa seara, isso é algo que diz respeito ao serviço social. Ou seja, existe uma relação tensa também de como que essas assessorias estão pensando o assessoramento dos trabalhadores no SUAS, na saúde mental, no trabalho com crianças e adolescentes em algumas escolas que já adotaram assistentes sociais, psicólogos e professores, como é que eles estão lidando com a situação. E da gente ter o cuidado de, muitas vezes, no nosso relatório, saber fazer o filtro e colocar aquilo que é necessário para a garantia do direito, sem que a gente fique abrindo totalmente a vida do usuário, expondo desnecessariamente, ferindo uma questão de sigilo. É muito importante que a gente esteja atento à maneira de elaborar essas questões. E para isso, gente, para finalizar, já passou meu tempo, Paula já está aqui me olhando, quais são as estratégias que a gente adota para poder discutir a Resolução 557, para discutir a Resolução 493 sobre condições éticas e técnicas, para pensar a Resolução 533, que fala sobre a questão do estágio, e outras formas? A gente tem inúmeras comissões acontecendo no CRES. O CRES não é feito só pelas 6 diretoras que estão aqui na seccional e pelos 18 que estão lá na sede, feito por todos os profissionais atentos, atentas em discutir essas questões nessas comissões. E nós temos também aqui na região 3 espaços de organização da categoria, que são os núcleos. A gente tem um núcleo Centro-Sul, que pega a região de Barra do Piraí, Mendes, Valença, Três Rios. A gente tem um núcleo Costa Verde, que pega Rio Claro, Paraty e Angra. A gente tem um núcleo de Agulhas Negras, que pega Resende, Coatis, Porto Real, Itatiaia, que são espaços organizados bimestralmente, trimestralmente, mensalmente, de acordo com cada realidade, que os assistentes sociais podem e devem se utilizar desses espaços para se organizar e para discutir essas questões prementes, que são questões que, embora estejam ali na legislação, elas têm muitas complexidades em torno dela, né? E que só com a nossa conversa, com o nosso diálogo e com os nossos posicionamentos coletivos é que a gente vai conseguir aprimorar isso, né? E de antemão eu quero dizer para vocês o seguinte: diziam antigamente que a nossa profissão era uma profissão com poucas estrelas. Eu lembro muito da poesia do Vladimir Mayakovsky, que fala que gente foi feita para brilhar. Então, que cada um de nós aqui hoje sejamos estrelas de uma grande constelação. Obrigado, pessoal. Bom, obrigada, né, Rodrigo? E, assim, é sempre bom, né, a gente ter um espaço onde a gente possa pensar, né, nas atividades cotidianas, no fazer profissional do dia a dia, né, porque sozinho, às vezes, a gente não se reconhece, né, enquanto profissionais, a gente perde muita coisa. Então, quando a gente tem esse espaço, né, de compartilhar experiências, pensar as competências, as atribuições do serviço social, né, em meio a um ambiente de uma onda conservadora tão grande, né, de um crescimento tão forte, né, de questões pertinentes ao neoliberalismo, às reformas sociais. Então, assim, eu sempre fico muito feliz, né, quando a gente tem essa oportunidade de estar discutindo diferentes, né, padrões, diferentes competências e atribuições, né, do assistente social em conjunto. Bom, agora vamos abrir, né, para o debate, para perguntas. Boa tarde. A pergunta vai por mim. Eu digo assim, você me confortou quando falou da precariedade dos SUAS, devido ao tempo de criação e da sua efetivação. Contudo, como pode
um profissional lutar pelos direitos dos usuários quando os seus são violados. E isso poderá ser ceifado a qualquer momento pela precariedade dos contratos de trabalho. Por mais que você apresente um projeto que não satisfaz o seu gestor, como é que a gente faz? Porque muitas das vezes a gente acaba tentando priorizar, né? Tentar ver qual é a política mais sucateada, mais precarizada, qual o profissional tem menos direitos. E a gente vive numa era que a gente está vendo precarização em todas as políticas. Né? Tem no INSS, os profissionais, assistentes sociais estão tendo que fazer as perícias, as entrevistas das perícias em conjunto com outros profissionais, por exemplo, com médicos, o que acaba sendo bem prejudicial para o usuário e muito difícil para o assistente social, porque são projetos, muitas das vezes, projetos políticos bem divergentes. Uma outra situação também é, por exemplo, quando se fala que o assistente social está perdendo muito campo de trabalho. O Maurílio também levantou um pouquinho nessa questão, o Rodrigo trouxe, e às vezes a gente ouve assim, a gente está perdendo campo de trabalho porque a gente só está dizendo o que a gente não faz. E acho um pouco difícil profissionais, né, que têm essas dimensões de políticas, metodológicas, e, enfim, né, conseguir dizer para o seu gestor que ele só não faz aquele tipo de trabalho, aquela execução daquela tarefa. Muitas das vezes tenho percebido que profissionais estão perdendo espaço por dizer exatamente o que não fazem, o que fazem, e não conseguir ter uma legitimidade por causa da precarização dos vínculos trabalhistas. E muitas das vezes a gente também chega até a COF, né, que eu sou parte da COF, chega até a COF algumas reclamações, algumas colocações de diversos profissionais da região, de que esses profissionais às vezes até sentem falta da presença do conselho. A gente aqui, enquanto seccional, né, a gente tenta estar presente, o CRES também, a gente vê assim, que os diretores, a atual gestão está se esforçando, mas assim, gostaria que esse fosse o momento, né, com a presença aqui dos presidentes, né, dos conselhos, para dizer para a categoria, porque acho que assim, fica às vezes um pouco difícil para o trabalhador que está executando a política, seja no cargo de gestão ou no cargo de execução das políticas, compreender todas essas questões que a gente coloca enquanto seccional, enquanto CRES, sobre a importância da qualidade do exercício profissional, da importância do respeito às nossas resoluções, que também pode ter como consequências algumas punições, como está presente na nossa lei. Eu gostaria que vocês abordassem um pouco sobre essas questões. Obrigada. Primeiro, parabenizar a organização do evento, né? É importante a gente ter momentos como este, que fortalecem, né, a categoria e principalmente traz para a gente aproximação. Essa aproximação é fundamental, né? Quando se trata da teoria da prática. A minha pergunta é a seguinte, que mesmo previsto, né, no nosso código de ética, no nosso projeto de ética política, alguns profissionais ainda se encontram grandes entraves para garantir o atendimento da população LGBT. Então, quais os mecanismos de enfrentamento podemos adotar para garantir esse direito? Aproveitar então de fazer a última pergunta desse bloco. Quanto ao salário, né? O piso salarial abrange os municípios do interior do Rio. O piso salarial, eu entendi que estadual, ele abrange os demais municípios. Eu até coloco aqui um exemplo de Seropédica, né? Que está bem abaixo do piso colocado, mas também não tem, por conhecimento, não temos só Seropédica, né? Diversos municípios aqui da região, o salário está bem abaixo. E também pergunta se o trabalhador, né, tem direito à hora extra, à insalubridade, ou se
trabalho oferecido, se vocês têm algum conhecimento sobre isso, e como reivindicar melhores condições.